Fala galera, Mengão Sincerão na área. Nesse vídeo eu quero prestar uma homenagem ao maior técnico da história do Flamengo, o maior técnico de todos os tempos até esse momento, na data de hoje, que é o nosso querido Mister. O rebuliço, o tsunami, o terremoto na maior das maiores escala Richter de todos os tempos. O que o Mister provocou no Brasil é algo que nunca foi visto anteriormente. E dentre muitos assuntos que quero aqui falar com vocês, tem a questão da diretoria Landim, que na minha concepção, apesar de ter conseguido 13 títulos com o Flamengo na gestão Landim, foi uma gestão que deixou muito a desejar. E o grande impacto que ela teve foi o maior tiro do escuro de todos os tempos, que foi o Mister, o Jorge Jesus. Se não fosse o Jorge Jesus, essa diretoria estaria execrada nos anais da história do Flamengo. Porque são 3 incompetentes, mas 2 com maior relevância. Landim e Marcos Braz, na minha opinião, deixaram o Flamengo escapar entre os dedos a oportunidade de ser o time de maior hegemonia no futebol brasileiro dos últimos tempos. Na verdade, acredito que de 2019 até hoje, o Flamengo era para ser o time hegemônico no Brasil, exclusivamente. Mas esses 2 camaradas, esses 2 caras, especificamente falando, foram os responsáveis por nós rubro-negros perdermos essa oportunidade de termos sido o time de maior hegemonia no futebol brasileiro dos últimos anos. De 2019 para cá, o Flamengo teve todas as oportunidades de conquistar praticamente tudo. Mas abriu concorrência, principalmente com Palmeiras, depois agora no final Botafogo, Fluminense e Botafogo. Sem contar Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, dentre outros. Mas o Flamengo ganhou 13 títulos na gestão Landim, onde poderia ter ganho talvez perto do dobro disso. Mas aqui está meu ponto de reflexão e o meu destaque para o Jorge Jesus. Então, é nesse intuito que eu quero refletir com vocês o que nós poderíamos termos conseguido ainda mais. Foram 13 com a gestão Landim, mas poderia ter sido muito mais. Então aqui é meu ponto de reflexão e quero falar também do efeito Jorge Jesus no Brasil. Então segura aí, porque vamos viajar bastante. O meu primeiro ponto de destaque se dá quando veio a diretoria Landim no início do ano de 19. Você sabe qual foi o primeiro técnico que ele escolheu para poder assumir o Flamengo no início do seu mandato? Foi o Abel Braga. Abel foi campeão invicto carioquinha. Foi campeão invicto. Mas eu recordo, rapaz, de um jogo, o Flamengo já com algumas estrelas já na equipe, o time já ganhando forma, porque via da transição do Bandeira, e aí o Bandeira já no final começou a abrir um pouco os cofres e o Landim já entrou com o pé embaixo, e aí veio com as contratações. Então o Flamengo já é um time fortalecido, é um time forte. Eu lembro muito um jogo contra o Fluminense. Se eu não estou enganado, foi o jogo de estreia, um Fla-Flu, e o Abel com um time com Diego Ribas, Bruno Henrique, dentre outros, se eu não estou enganado. A formação ali começando do time
multicampeão, Everton Ribeiro. O camarada me vai pegar o time do Fluminense, que só tinha garoto desconhecido. E o que me chama a atenção dessa partida foi a forma que ele jogou. Ele jogou na retranca contra um time completamente de meninos do Fluminense. Ali eu falei, não tem como, cara. Não tem como jogar. Esses técnicos são patéticos. Um time do Flamengo bem superior, com nomes já bem reconhecidos, jogadores já consagrados, e o cara pega um time desconhecido só de menino, time da base do Fluminense, e joga na retranca. Aquilo foi de uma... Cara, eu fiquei muito, mas muito transtornado. E a forma que o Flamengo jogava com ele não agradava, mesmo ele ter sido campeão carioca invicto, mas ele não agradava, porque o Flamengo jogava feio, jogava, como eu posso dizer, sem identidade. Ele não colocava o Arrascaeta e o Diego no time, uma coisa completamente perdida. O cara não sabia o que fazer com aquele time. E o final que ele saiu, né, no meio do ano. E veio, aí chegamos aqui no grande destaque, que foi o JJ. JJ, que estava pelo Brasil, queria conhecer o futebol brasileiro, trabalhar no futebol brasileiro, quase que foi para o Atlético Mineiro e quis aí a conspiração do futebol, que ele viesse para o rubro-negro, e a identificação foi quase que instantânea, porque eu recordo que o início foi um pouco turbulento. Nós perdemos a classificação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil nos pênaltis. Depois tivemos também a derrota para o Bahia de 3-0, a derrota para o Emelec, o primeiro jogo da Libertadores, o jogo da Libertadores. Perdemos de 2-0 para o Emelec, onde ele colocou o Rafinha de ponta direita. Esse jogo eu fiquei alucinado. Eu falei, o que esse português maluco tá inventando, meu irmão? Botar Rafinha de ponta direita, o Rafinha completamente perdido em campo. E aí, no segundo, ele toma depois a derrota pro Bahia, e depois, cara, quando ele engrena, vai embora. Eu peguei aqui os dados para que eu possa passar corretamente para vocês tudo como ocorreu, principalmente o início, porque a gente vai perceber como foi rápido a transformação do Flamengo com ele, e que tão pouco tempo ele transformou o time do Flamengo. Então, ele foi contratado e assinou contrato com o Flamengo no dia 1º de junho de 2019. A sua estreia foi contra o Atlético Paranaense no dia 10 de julho de 2019 pela Copa do Brasil. Ali o Flamengo já disputando ali já as finais com o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, aqui as quartas de finais, eu não recordo. Mas foi a questão, o Flamengo empata o primeiro jogo, 1-1, e o segundo jogo também foi empate no dia 17 de julho de 19, um novo empate 1-1, o jogo foi para os pênaltis e nós perdemos nos pênaltis para o Atlético Paranaense. Aqui, segundo jogo do Mister. O terceiro jogo foi no dia 21 de julho, contra o Corinthians, novo empate em 1-1. O quarto jogo, aí, cara, vou falar para vocês, aqui foi bravo. Foi no dia 24 de julho contra o Emelec. Partida pela Libertadores, nós fomos lá e nós perdemos de 2-0 pro Emelec, aonde ele fez a aventura de botar o Rafinha como um ponta direita. E o Rafinha, coitado, perdido, mas mais perdido que segue um tiroteio. E aí vamos seguindo. No dia 28 ele joga contra o Botafogo, e aí tem a sua primeira vitória em 3-2 pelo Brasileirão. O jogo da volta contra o Emelec, o jogo que Maracanã lotado,
o jogo que, enfim, cara, ia ser a nossa continuidade na Libertadores. E o Flamengo devolve os 2-0 contra o Emelec, e o jogo vai para os pênaltis no Maracanã e nós nos classificamos. Então aqui começa a situação. Então, o que me chama a atenção é que depois desse jogo foi o jogo do Bahia, que nós tomamos uma lapada de 3-0 do Bahia. Cara, e aí, meu irmão? Depois desses 3-0, então nós temos duas derrotas aqui. Nós temos a derrota do Emelec, 2-0, e a derrota do Bahia, 3-0. Duas derrotas nesse início aqui, tá? Daqui em diante, só deu Flamengo. Daqui em diante, o Flamengo foi avassalador. Analisando friamente, o Mister, ele levou exatos 7 jogos para ele botar o time do jeito dele. Ele perde para o Bahia no dia 4 de agosto de 2019 de 3-0, e já no dia 10/8 contra o Grêmio, ele já dá uma lapada no Grêmio de 3-1. Então foram exatos 7 jogos que o Mister levou para botar o time no estilo dele. E daqui dessa vitória contra o Grêmio, placar de 3-1, o Flamengo não soube mais o que era a derrota. Não conheceu mais a derrota. O Flamengo veio a perder somente na final do Mundial contra o Liverpool. Aquele jogo que eu vou falar para vocês é doído, porque se nós formos aqui analisar, fazer uma análise dos últimos times que chegaram na final contra times europeus, todos os times brasileiros jogaram em retranca, jogaram como um time pequeno, totalmente apequenados contra times da Europa. E o Flamengo foi o único que jogou de igual para igual. Foi o único que se lançou para cima do Liverpool. A minha opinião sincera sobre esse jogo todo o time estava muito bem, todo o time estava em excelente forma, mas os seus 2 principais jogadores naquele jogo, especificamente falando, não estavam bem, que no caso é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Todo o time jogando brilhantemente, cara, mas eles dois não estavam na mesma sintonia, e fez muita falta, tanto que o Mister os substituiu. E ainda assim, o Flamengo, no último lance do jogo, eu ia falar um nome aqui meio... Enfim, eu vou manter a linha. Aquele garoto Lincoln perdeu o gol debaixo da trave, no último lance, dando de canela na bola. Nós empataríamos o jogo, eles estavam perdendo de 1-0 na prorrogação, e no final do jogo, no final do segundo tempo da prorrogação, o Lincoln perdeu uma bola de cara, bola cruzada, ele deu de canela. Se ele acerta, se ele vai ali certinho na bola, da forma correta, ele estopa, nós íamos para os pênaltis. Mas quis aí, né, que infelizmente nós perdêssemos aquele jogo com um Flamengo aguerrido, um Flamengo que não se acovardou para o time mais caro daquele momento no mundo, time multicampeão, um time milionário, o time mais caro do mundo naquele momento, e o Flamengo jogou, mediu forças de igual para igual com o poderoso Liverpool. Então é o que fica para mim, essa lembrança muito clara que os seus 2 principais jogadores de meio de campo não estavam bem. Everton Ribeiro e Arrascaeta não fizeram uma boa partida nesse jogo. E isso foi brutal para o Flamengo, infelizmente. O time todo impecável, todo muito bem, mas eles dois não estavam na mesma sintonia. E aí perdemos o jogo, ainda tivemos a chance de empatar, mas coisas do futebol. Fica para uma próxima.
E o que me chama a atenção, essa foi a terceira derrota do Flamengo, 1-0 na prorrogação, na final do Mundial contra o poderoso Liverpool. E já no Brasileiro, na última rodada do Brasileirão, que já tínhamos sido campeões com várias rodadas de antecedência, tomamos uma sapuada do Santos de 4-0 do Sampaoli. Então fica aí, foi isso que aconteceu. Mas o que vale para mim, o efeito Jorge Jesus, eu tô aqui recapitulando com vocês, ele levou exatos 7 jogos para fazer o Flamengo virar uma máquina. Nesses 7 jogos ele perdeu 2 dos 4 que ele viria a perder nos 57 jogos que ele fez no total na sua passagem pelo Flamengo. Então é algo assim sublime, avassalador, devastador. O que o Jorge Jesus fez no futebol brasileiro foi um terremoto de escala máxima. Ele abalou o futebol brasileiro, destroçou, demonstrou, desmascarou, fez as cortinas caírem para esses técnicos mequetrefes do futebol brasileiro. Então, o efeito Jorge Jesus é um absurdo, é um tsunami no Brasil. A dança das cadeiras dos técnicos brasileiros, aquela coisa pavorosa. Eu lembro muito do Renato Gaúcho falando, Renato, com 200 milhões eu jogo, faço meu time jogar até mais que o dele, melhor que o dele, me dá 200 milhões. Ele teve o time ainda melhor que o do Jorge Jesus e não fez nada. Algumas partidas e perdemos aquela Libertadores pro Palmeiras daquela forma tão horrorosa como nós perdemos, com aquele Andrés Pereira entregando aquela bola e, enfim, saindo o gol do Palmeiras, o gol da vitória, o 2-1 que consagrou a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores. Então, o que ficou marcado, o Renato Gaúcho, foi isso. Alguns jogos muito bons, mas na grande maioria, meu Deus do céu. Havia comentários que o time não treinava, que o time era só chinelinho. Felipe Luiz pedia para treinar. Então é por aí o negócio. O efeito Jorge Jesus no Brasil é devastador. O que o Mister fez, ele mostrou o que é de fato esses técnicos no Brasil. Um bando de barangas, um bando de técnicos retrógrados que estão lá atrás, os mesmos nomezinhos de sempre. Os mesmos nomes de sempre. Teve que vir um técnico da Europa que é considerado técnico mediano, nem técnico de ponta era, e veio aqui e fez esse abalo sísmico que ele fez no Brasil. Então, o Jorge Jesus, para mim, é o maior técnico da história do Flamengo, e o que ele fez está aí, cara, eternizado. Então, é muita coisa, é muito saudoso, é muito bom a gente relembrar, falarmos daquilo que deu certo, daquilo que o quão foi bom. Nós vemos um time tão diferente do que a maioria dos times brasileiros estavam acostumados a jogar e como ele deu de braçada em todo mundo. Então fica aí que é sacanagem o efeito Jorge Jesus. E aí eu peguei agora aqui os números para que a gente relembre o que foi a passagem do Mister pelo Mengão. Então, tá aqui, cara. O saldo final são 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. 5 títulos: Libertadores, Brasileirão, Supercopa, Recopa e Carioca. Então o cara teve 5 títulos e apenas 4 derrotas. Mais títulos do que derrotas. Isso é à toa? Não, não é à toa. Isso é uma série de fatores que estão todos envolvidos. Principalmente pela questão profissionalismo, seriedade. Quando ele chega na Gávea, ele tomou conta do departamento de futebol por completo. Ele não deixava aqueles incompetentes chegarem nem perto do centro de treinamento. O seu presidente e o responsável pelo futebol não tinham autorização de ver os treinos do Flamengo.
de chegar perto dos treinos do Flamengo. Ele tomou conta de uma tal maneira, ele abraçou aquilo ali de uma tal forma. E o resultado é abraçada, como o Flamengo ficou muito à frente dos demais. O Flamengo foi campeão na mesma semana, Libertadores, no avião, o Flamengo foi campeão brasileiro. Quando que a gente poderia imaginar algo dessa forma? E eu, com todos os anos que eu tenho, nunca vi nem um time do Galinho, cara. Nem no maior time da história do Flamengo, o Flamengo de 81, conseguiu uma proeza assim. Então o efeito Jorge Jesus não tem nem palavra, não dá pra gente descrever. E outra coisa que eu digo, o time, a forma que o time jogava, como o time jogava, só tem o time do Zico que bate. Pra mim, particularmente falando, apenas o time do Galinho batia nesse time do Jorge Jesus. O restante todos apanhavam e apanhavam de muito. Apanhavam doído. Porque a forma como ele jogava, a forma como o time tratava o adversário, sempre querendo a bola, desesperado pela bola, isso, sinceramente, eu nunca tinha visto antes. Um time aqui no Brasil jogar dessa forma. Então não é à toa que os números estão aqui, demonstram, são 81% de aproveitamento. O cara fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, cara, é um efeito assim que não dá. Não tem como a gente comparar. Quando eu falo que ele é o maior técnico da história do Flamengo, eu falo isso com todas as letras. Mas veja bem, agora eu vou abrir aqui um parênteses. O Felipe Luiz, em 20 jogos, já tem 2 títulos. Tem apenas uma derrota. Então o Felipe Luiz, cara, que é pupilo dele, tem tudo. Não sei se de chegar ao nível que o Mister chegou. Mas eu vou torcer muito para que sim. Porque além do próprio Felipe Luiz dizer que o melhor técnico que o treinou foi o Jorge Jesus, com o que ele mais gostou, ele fala que a inspiração dele como técnico é o Jorge Jesus em primeiro lugar e em segundo o Simeone. O Simeone, que é um cara extremamente estrategista, as defesas do time do Simeone são absurdas, verdadeiras muralhas. Então, olha a inspiração do garoto. Além de ser um profissional sem comentário, um garoto nota 1000, flamenguista de coração, rubro-negro de coração. E, cara, é diferente. É extremamente diferente. Então, vou voltar aqui ao assunto. Eu não gosto nem de falar, cara. Confesso pra vocês que falar isso me traz até uma certa angústia. Porque você teve o maior técnico da história do time, da nação. Esse técnico se humilhou 2 vezes para voltar pro Flamengo. E esses camaradas, cara, tiraram isso da gente. Tiraram o prazer de nós vermos o Mister treinar o Flamengo novamente. Eles não permitiram. O Mister implorou para voltar pro Flamengo. E eles disseram não pro Mister. Agora eu vou explanar aqui, nenhuma fonte, isso é minha opinião. Quando você tem 2 camaradas que tem um ego muito lá em cima, um Landim multimilionário, o outro a mesma coisa. Os caras têm um rei na barriga. E eles acham que foram traídos pelo Mister. Mas a gente tem que lembrar que quando o Mister havia assinado mais um ano de contrato com o Flamengo, mas veio logo a pandemia. E ele foi embora dizendo que estava indo embora por causa da família dele. Era uma situação muito complicada, o mundo estava de joelhos, nós não sabíamos o que poderia acontecer, sem contar que ele já é um senhor de idade.
Então, quer dizer, para as pessoas de mais idade, quanto mais idade, a coisa ficava mais perigosa. E aí ele, por uma questão de família, ele volta para perto da casa dele, ficar perto da família dele. Mediante o mundo estava passando uma situação completamente inédita, um mundo de joelhos. Então foi o que aconteceu, porque senão ele teria ficado o ano de 20 no Flamengo. Mas, enfim, o Flamengo, de tudo isso, da época da pandemia, isso é um outro assunto, mas só um comentário muito breve. O mundo inteiro foi prejudicado. No mundo do futebol no Brasil, todos foram prejudicados. O mundo todo, o Brasil, o futebol, todos. Mas o Flamengo foi o que foi mais atingido. Porque o Flamengo estava no momento que, enfim, era o momento do Flamengo. O Flamengo estava um time alinhado, tudo certinho. Momento absurdo, avassalador. E o Flamengo fica prejudicado com a saída do Jorge Jesus. E aí, o que os malandros fizeram? Trouxeram o Domenech Torrent. E a história vai começar a dizer por si só tudo o que aconteceu. Todos os insucessos que foram após o Jorge Jesus. E onde eu fico, a grande pergunta que eu faço é a seguinte, cara. Se você tem um time pronto, se você tem a forma de jogar pronta, por que mudar? Por que trazer um cara de filosofia diferente para uma coisa que já está completamente implementada? Então, é a pergunta que fica. E uma outra situação. Eles, por orgulho, não permitiram a volta do Mister. Simplesmente por orgulho, por soberba, eles não permitiram a volta do Mister. Ainda tem mais. Aí vai vir um ponto aqui para mim que é muito sério. Usar o nome do Mister como massa de manobra para poder apaziguar situações que eles cavaram, buracos que eles se meteram, e aí usavam o nome do Mister para poder apaziguar, trazer paz com a torcida se acalmar, e no final sacaneavam o Mister. Por 2 vezes eles fizeram isso. E o pior de tudo, cara, a primeira vez, final do ano, o Marcos Braz sai para Portugal dizendo que ia trazer o Mister, que ia nos dar o Mister de Natal. E ele traz o Paulo Souza na bagagem, cara. Paulo Souza. E o que é mais triste disso tudo, cara, mais triste ainda, que o Mister fica revoltado. Porque o Mister disse com todas as letras que em nenhum momento esse senhor me procurou. Em nenhum momento esse senhor me chamou para nós tomarmos um cafezinho. E ele fez questão de vir aqui no Brasil, no carnaval, para dizer isso, desmascarar. Além de tudo, falta de caráter. Mentiroso, cara. Usou o nome do cara para apaziguar uma situação que estava insustentável. Usou o nome do cara como massa de manobra para poder acalmar a nação. Mentindo. Fazendo o velhinho sair lá da terra dele para vir aqui em pleno carnaval, para dizer a todos: em nenhum momento esse senhor me procurou. Não satisfeito, houve a segunda situação. Aí ele já estava na Turquia. E ele pediu 2 semanas para voltar para o Flamengo. O Flamengo naquele desespero, aquela situação toda. Ele pediu 2 semanas. Me dê 2 semanas que eu volto. Eles não deram nem 1 semana. E aí trouxeram o Sampaoli. Conclusão disso tudo: inúmeros insucessos, inúmeros fracassos. E a conta vai lá em cima, cara.
Porque se você for pegar a folha, o que o Flamengo paga de rescisão de contrato para todos esses técnicos mequetrefes, todos esses incompetentes, é algo assombroso. Dezenas e dezenas de milhões por as escolhas erradas deles, propositalmente. É aqui que me chama a atenção. Propositalmente, cara. Como é que você contrata técnico que não tem o estilo do seu time, que não tem o DNA da sua equipe? Me explica isso, cara. Como pode você contratar um cara que joga totalmente diferente do estilo que seu time está acostumado a jogar, que os seus jogadores estão acostumados, que os seus jogadores foram multicampeões jogando de uma forma, e aí ele contrata as barangas para mudarem a forma do time jogar e o time ficar completamente sem identidade. Insucessos em cima de insucessos. Eu recordo muito fortemente o ano de 1995, o ano do centenário. Ficou conhecido como o ano do centenada. Foi uma vergonha. O ataque dos sonhos, Sávio, Romário, Edmundo. Aquilo foi bravo, cara. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O ano de 23, na minha concepção, como rubro-negro de coração que sou e muito sincero, o ano de 2023, na minha concepção, é o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. Porque você tem um time multimilionário, você tem todas as estruturas, você tem tudo. Uma coisa é quando você está falido, como muitos dos nossos times aí estão quebrados, arrebentados, e você passa por sufoco, rebaixamento e por aí vai. Mas outra coisa é você ter todas as condições, ser o time mais rico do continente, você chegar em todas as finais e você perder tudo. Se eu não estou enganado, se eu estou falando de cabeça, se eu não estou enganado, foram 7 finais que o Flamengo perdeu em 2023. Então, na minha opinião, é o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. E aí a pergunta: quem é o responsável por isso? Quem são os responsáveis por isso? Eu não tenho dúvidas em dizer Landim e Marcos Braz. Esses dois caras arrogantes, prepotentes, sem nenhum pingo de humildade. Eu falando disso, eu lembro de mais uma história. O Mister se humilhou 2 vezes para voltar pro Flamengo, foi sacaneado 2 vezes pelo Flamengo, não, por esses 2 malandros. E teve mais um, cara. Teve mais um que foi sacaneado, mostrando toda a arrogância, toda a falta de humildade desses malandros. Foi o Rafinha. O Rafinha, quando termina 19, ele pede para ir receber uma proposta muito boa para ir para Grécia, ganhar um dinheiro bacana. E o Rafinha não fica 6 meses, cara, e pede para voltar. Volta pro Flamengo, vai até o Flamengo e diz o seguinte: ó, eu quero voltar, me paguem o que vocês puderem, eu volto. O que vocês botarem aqui para mim, eu volto. Eu quero voltar, eu quero estar aqui, eu amei estar aqui, eu quero estar aqui. E os caras disseram não. Não, pro Rafinha. A pessoa vai, a pessoa tem a pura humildade de pedir. O cara pediu para voltar. Bota aí, eu assino. O que vocês colocarem para mim, eu vou assinar. Eu quero voltar. E esses 2 camaradas, tem o Spindle, eu não vou nem falar desse malandro. Eu vou me deter a Marcos Braz e Landim. Disseram não pro menino, cara. Então, aqui nós estamos demonstrando por A mais B como esses caras são. Não visaram a torcida em nenhum momento. Não visaram o que a torcida queria. Visavam o que era melhor para eles.
quando nós fomos humilhados, arrebentados em 2023, você sabe qual foi a resposta que esses caras deram? Batemos a nossa meta. O Flamengo bateu as suas metas. Cara, isso é tão revoltante, porque a torcida está querendo ver um time. Hoje nós temos o potencial que a gente tem, potencial financeiro, estrutura, elenco. A gente quer ver um time jogar bem, dar o espetáculo que ele pode dar. E esses caras puxaram o freio de mão do Flamengo propositalmente. Eu não consigo dizer outra coisa a não ser propositalmente. E fica aí, cara. Fica aí. A cereja do bolo foi... Bom, eu, por respeito a vocês, eu não vou detonar, eu vou manter uma linha elegante em respeito a vocês. Mas eu nunca suportei o Tite. Nunca suportei aquele cara. A forma que os times dele jogam, uma forma covarde. Tanto que no vídeo que eu tenho anterior, que eu falo da vitória do Flamengo de 2-0 sobre o Vasco, e eu falo do Carille, né? A escola Tite Carille é uma coisa, para mim, assombrosa, detestável. A forma que esses caras jogam para não perder, não jogam para ganhar, jogam para não perder. Essa é a fórmula deles. Eu recordo quando o Tite foi campeão com o Corinthians em 2015 no Mundial, em cima do Chelsea. Cara, aquilo foi uma coisa tão vergonhosa. Aquilo foi uma coisa... Galera, eu sou muito sincero. Vocês vão perceber o quanto eu sou sincero. Porque quando eu tenho que bater, eu bato. Quando eu tenho que falar, eu vou sentar-lhe a mamona. Vocês... talvez eu possa até se assustar um pouco comigo com certas coisas que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que você tem que ser autêntico, verdadeiro, sincero. Tudo dentro do respeito, tudo dentro da harmonia, mas você ser verdadeiro. O Corinthians, quando chega à final com o Chelsea, no Mundial, se a gente pegar aqui o scout, eu só lembro assim do jogo, porque ficou uma coisa muito emblemática, muito viva na minha memória. O Corinthians tomou um passeio do Chelsea que não via nem a cor da bola. Sei lá, cara, 300 chutes a gol, 600 defesas do Cássio. Cara, uma coisa assim completamente desigual. Jogo de um time só, meu irmão. Uma retranca, uma coisa, aí o Chelsea detonando o Corinthians, cara. E aí, numa bola que sai, linha de fundo, escanteio, gol do Corinthians. 1-0, Corinthians campeão do mundo. Se o Flamengo ganha desse jeito, cara, eu vou falar, Alan, se o Flamengo ganha dessa forma, eu desligo a televisão, onde eu estiver, nem vibrar o vibro, né? Que patético. Vou abrir uma situação para vocês. Eu fiquei tão empolgado, tão maravilhado com a fase de Jorge Jesus, que na Libertadores, cara, aquela forma, aquele jogo que o Flamengo não jogou bem, acho que foi um dos piores jogos. Foi o pior jogo do Flamengo, vou dizer assim, vamos separar. Quando o Flamengo virou o Flamengo do Jorge Jesus, de fato, né, na 8ª partida dele, que aí vai embora, só vitória, rebentando. Quando chega o jogo contra o River Plate, foi a pior partida do Flamengo desse Jorge Jesus. O Flamengo não jogou bem aquela partida. Aquele jogo tem contornos assim altamente emocionantes. O desfecho, aquela virada, da forma que foi, realmente foi emocionante. Eu fui às lágrimas
coisa que eu não costumo fazer com futebol, mas eu fui às lágrimas porque lembrei muito do meu saudoso pai. Enfim, toda aquela dramaticidade foi emocionante demais e eu fui às lágrimas. E quando nós fomos campeões novamente, brasileiro, com o Rogério Ceni, depois fomos campeões da Libertadores, campeão brasileiro e da Libertadores com o Dorival, eu nem vibrei, galera. Confesso que eu nem vibrei. Porque o time não me agradava a forma que o time jogava. Perdeu o encanto. Jogamos porque pelo nome, por jogadas individuais, por um esquema defensivo ali, que é o que esses caras estão acostumados a fazer. Mas pela aquela essência do futebol que foi tão avassaladora como foi com Jorge Jesus. Pô, campeão brasileiro com Rogério Ceni, nós fomos campeão graças ao Corinthians. Que o Flamengo perdeu o seu jogo. O Corinthians deu o título pro Flamengo. Com o Dorival Júnior, Atlético Paranaense merecia ter sido campeão em cima da gente na Libertadores. A expulsão, eu esqueci o nome do rapaz do Atlético Paranaense expulso, logo no início do jogo, foi o que deu a condição de nós sermos campeões da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E contra o Corinthians foi a mesma coisa. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo na Copa do Brasil e nós conseguimos ser campeões contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então, é complicado, cara. Você ganhar o teu time, você tem um time, teu time é melhor, você tem um elenco mais forte e você não jogar bem, jogar nada, depender de outros, de situações para você poder ser campeão, não dá, né? Pra mim não dá. Então, o efeito Tite no Flamengo foi algo... Que momento horroroso, que passagem tenebrosa, cara. E isso tudo vai na conta de quem? De quem vai isso tudo? Quem são os responsáveis por isso? A dupla Landim e Braz. Então, é muita coisa, galera, é muita coisa, realmente. Lance para ser estudado. Por que eles quiseram agir dessa forma? E no final de tudo eu escutar que as metas foram batidas e a gente perder tudo do jeito que a gente perdeu em 2023, é uma coisa que eu fico inconformado. Chega 24, a vergonha que foi 2024, jogos patéticos, o Tite mostrando que verdadeiramente ele é patético como treinador. E aí, meu irmão, a solução estava lá nos fundos da casa. Mais uma rescisão milionária, mais prejuízo, mais tempo perdido, tudo o que eu falei. O tempo do Flamengo ser hegemônico no futebol brasileiro, o Flamengo perdendo a oportunidade. E a solução estava lá, no quintal. Estava ali o pupilo do Jorge Jesus, o pupilo do Simeone, estava ali, cara. Estava nos fundos ali da casa. E eles só foram no Felipe Luiz porque era a última atacada. Era muita pressão. Copa do Brasil. E aí o Felipe faz o que faz. Já tinha sido campeão no Sub-17, no Sub-20. Não queria ser profissional, futebol profissional ainda. Ele queria amadurecer mais. Queria pegar mais experiência. Mas o garoto, como é diferenciado, pegou a missão e nós fomos campeão da Copa do Brasil do jeito que nós fomos. De forma sublime. E aí o Flamengo começa a ganhar o estilo Flamengo de ser, o estilo Flamengo de jogar.
Repetindo, garoto, 20 jogos, 2 títulos e apenas uma derrota. Isso é ou não é ser pupilo de Jorge Jesus? Então fica aqui a minha torcida para ele, que ele consiga bater o recorde que o Mister tem aí, que ele consiga ter números acima. Tomara que essa diretoria não decepcione, que essa diretoria pense no que a torcida quer, no que é melhor para a torcida, para a instituição, e não o que é melhor para eles. Não aquilo que lhes convém. O Flamengo hoje é uma potência, não precisa de SAF. O Flamengo é uma realidade. Continuando dessa forma, com as finanças, com a saúde financeira bem, e tendo uma diretoria, uma direção de futebol competente, ninguém segura, cara. E olha que, conforme diz o nosso querido Bruno Henrique, o patamar tá lá em cima, cara. Tá aumentando. A coisa, o sarrafo tá cada vez ficando mais alto. As SAFs estão chegando aí e os times estão ficando mais fortes. Então, cada vez mais o nível de dificuldade está aumentando. Tem que ser diferente, tem que ser estratégico, tem que ter muita seriedade, competência, para que a gente possa continuar do jeito que a gente está indo. Por enquanto está tudo bem alinhado. Espero que continue assim. A única coisa que eu posso dizer, depois de tudo que eu detonei, tanto o Landim quanto o Marcos Braz, o Landim, não vou nem falar o Marcos Braz não, porque esse aí pra mim, cara, é incompetência em pessoa. Mas o Landim, pelo menos a forma de administrar a saúde financeira do Flamengo, até onde eu sei, ele foi bem. Pupilo da mesma escola do Bandeira, então vamos torcer que continue dessa forma. Galera, vídeo muito longo. Peço a você, humildemente, se inscreva no canal, dê o seu like, puder compartilhar, deixar seu comentário. Fica aqui o meu agradecimento de coração. Mengão Sincerão tá aqui para falar com vocês com a maior das maiores sinceridades. Um vídeo longo, mas com muita opinião sincera de tudo o que aconteceu, boa parte do Flamengo nos últimos anos aí. Poderia falar ainda muito mais, mas o vídeo já está bem longo, então vou me deter por aqui. Saudações rubro-negras. Valeu, galera. Tamo junto.